Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Nesse dia, 16 de maio, de 2021, graças a Deus, estamos aí em perseverança, segundo a graça que nos foi dada, também o entendimento, a boa consciência, E amém, irmãos? E vamos orar incessantemente, para que Deus nos proteja do mal, dos espíritos malignos, nos proteja de nós mesmos, do mau entendimento, da má consciência, para que possamos prosseguir aí no caminho das veredas direitas, caminho das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, Por isso é que os seus candeeiros estão cheios de azeite, Porque elas ouvem e colocam em prática. Não fica inventando história, Não fica inventando entendimentos contrários à palavra, E amém. E nem fica inventando desobediência, Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí não tem como elas obedecerem, E fazerem as obras que foram preparadas pelo nosso Deus Altíssimo para que dessemos testemunho, dele e do seu Filho Jesus Cristo e da sua igreja e da sua palavra, Então vamos continuar com a nossa pequena meditação. Estamos aqui em Timóteo no capítulo 6, a partir do versículo 3, o Paulo está dizendo o quê? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então está aí Paulo, dando mais uma orientação aí, para o ministério, para Timóteo, para que se aparecer alguém, ensinando alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras, do Senhor Jesus Cristo, não se conforma com a pregação apostólica, com o Evangelho, certo? Não se conforma com a doutrina que é a segunda piedade, que é a doutrina da igreja. Então esse tal, ele é soberbo e nada sabe, mas está delirando acerca de questões e contendas que ele está levantando, E por causa disso, o que acontece? Começa a aparecer, as coisas aí, Invejas, porfias, que são disputas, Blasfêmias, ruins suspeitas, As suspeitas começam a aparecer, A respeito da vida dessa pessoa que ensina alguma outra doutrina que não se conforma com a palavra. E é isso que nós temos que estar atentos a todo momento, irmãos? Porque doutrina contra a palavra é o que não falta, Doutrinas e doutrinas e doutrinas, heresias, heresias, heresias. E aí Paulo continua aí, mas é grande o ganho da piedade com contentamento. Então nós somos contentes, alegres de estarmos aí e de sermos participantes da igreja, dos chamados e dos eleitos,
Aí ele diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, né? Que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor e o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, né? Então isso aqui também tem um pouco de profecia, né, irmãos? Aqui tem uma doutrina que está ensinando que nós não devemos dar valor a determinadas coisas, principalmente ao dinheiro, né? O valor excessivo, digamos assim, né? Mas ele também está falando aqui uma profecia do que ia acontecer com a igreja depois da partida dele e dos últimos apóstolos, né? Dele e de João, né? E que começaram a aparecer pessoas que, para praticarem o ministério, estavam cobrando, né, dos irmãos, né? Que é a doutrina do Balaão, né? Vender, né, a graça, vender os favores da graça, né, para as pessoas. Mas tu, ó homem de Deus, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Segue o Evangelho. A justiça é o quê? As obras do Evangelho. Faça as obras do Evangelho. Então segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, né, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas verifiquem de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos procurando guardar este mandamento, né, irmãos? Sem mácula e repreensão, procurando ser sem mácula e repreensão, até que o Senhor Jesus apareça, né? Para nos buscar, né? A qual, né, a aparição a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, né? Ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, ó, isso aí nós estamos vendo aí, né, as nações aí, né, acumulando riquezas. A preocupação deles é essa aí, acumular riquezas, né? Eles não querem saber das coisas espirituais que são muito mais importantes. Só querem saber de acumular riqueza, né, de vender, de comprar, né, de ficar rico. Os ricos querem ficar cada vez mais ricos, né, deixando os pobres cada vez mais pobres. Não é isso? Pois é, isso aí é o quê? Isso aí é o reino do diabo, né? Ele está preparando o reino dele, que o reino dele vai ser assim. Só quem vai mandar vai ser os ricos. Os pobres, se tiver algum pobre lá, né, vai ter que viver das migalhas. Que façam bem, ó, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, né? Isso para os ricos que porventura vierem para a igreja também, né? Mas todos eles, né? Isso aqui é um mandamento, não é só para a igreja, não. Isso aqui é um mandamento para toda a humanidade, né? Quem tem o que repartir deve repartir de boa mente,
né? E ser comunicável, né? Com os pobres, com os necessitados. E que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Ó ministros, né? Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé, né? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre essa ciência aqui. Amém, meus irmãos? Por hoje, Pai seja com todos nós, se Deus assim o quiser, né? Amém. Até amanhã.